Olá, tudo bom? Sou o professor Urani, você já me conhece aqui dos estudos do Gran Curso Online, o melhor curso preparatório para concurso desse país. E nós estamos aqui no projeto Secretaria da Criança do Distrito Federal para a sua aprovação. Nós tivemos um problemazinho, tá, gente, na internet, não foi culpa do estúdio, foi a questão da internet, da rede, o pessoal ligou, tentou ver com a operadora, não conseguiu. Então nós estamos fazendo ao mesmo tempo aqui gravado, tá certo, ao vivo, mas vamos fazer o quê? Vamos transmitir para você posteriormente. Para que isso? Para manter esse nosso compromisso com a qualidade do aluno Gran Curso, a qualidade Gran Curso sobressaindo sobre qualquer outra coisa, e o nosso comprometimento com você, com a sua aprovação, não é isso? Gente, é o seguinte, ó, para falar de atualidades, a primeira coisa é começar a fazer o seguinte, né? É ver no edital o que vai cobrar para você, tá certo? Até mesmo porque eu acho que já viu no edital, né? Não tem matéria peso 2. Tá certo? Você está estudando, está ralando, não tem matéria peso 2. Mas você tem o que, gente? Você tem matérias que são mais importantes, menos importantes, que vão ter mais questões, menos questões, e para isso tem que ver o edital. Em atualidades, lá está escrito domínio de tópicos atuais relevantes de diversas áreas, vírgula, tais como, aí vem relações internacionais, blocos econômicos, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, arte, literatura, economia, ciência, educação, segurança, e no finalzinho vem suas vinculações históricas. E não é só isso, ainda cobra mais o que, gente? Cobra História e Geografia do Distrito Federal, não é isso? E os seus contextos atuais. Sem falar o quê? Uma parte especial sobre educação. Tudo isso que dentro do tópico de atualidades. Olha só, a gente podia fazer aqui mais ou menos o que a gente faz lá no Direto ao Ponto. Já conhece, né? Se você não conhece, é só no YouTube digitar Direto ao Ponto Urani e você digita o mês que você quer. Por exemplo, agosto de 2015. Vai ter um especial lá gratuito para você no YouTube falando sobre o que, gente? Sobre atualidades. Agora, o que acontece? Até para você ver como é que é as nossas aulas. Tá sendo tão proveitosa que é. Agora, o que acontece? Aqui não adiantaria eu fazer para você só tópicos. Então, eu vou procurar trazer com mais detalhes. Menos assuntos, mas com mais detalhes no caso, beleza? Então, o nosso primeiro tópico de hoje vai ser sobre o que, gente? Sobre meio ambiente, não é isso? E para começar meio ambiente, a gente faz assim, tá certo? Com atualidades com o professor Urani, a gente traz uma frasezinha. Só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o ser humano, desumano, perceberá que não pode comer dinheiro. Provérbio indígena. Então, gente, para falar de meio ambiente, nós temos que lembrar de algumas coisas, né? A primeira questão é que a questão ambiental, tá, gente? A temática ambiental, ela vem desde 1972. Quando vai ter o quê, gente? A primeira conferência mundial sobre meio ambiente, que acontece aonde, gente? Em Estocolmo, na Suécia. E dentro dessa conferência sai dois grandes diretrizes. Uma defendida pelos países desenvolvidos e uma defendida pelos países em desenvolvimento. Qual é a diretriz defendida pelos países desenvolvidos, gente? É a chamada desenvolvimento zero. Qual é a ideia deles? Quem está desenvolvido continua desenvolvido e quem não está, gente, não desenvolve, no caso aqui. Ou seja, é aquele negócio, né? Quem ganha 10 mil continua ganhando 10 mil, quem não ganha 10 mil continua ganhando 1.000 e tá bom demais. Os países vão falar, de jeito nenhum, eu não concordo com isso. Se vocês poluíram, se vocês degradaram para desenvolver, nós queremos fazer o quê? Desenvolver também. Então eles vieram com o quê, gente? Com a ideia de quê? Do desenvolvimento a qualquer custo. Qual dos dois que venceu? Na verdade, nenhum nem outro. Até porque, gente, até porque no ano seguinte vem a crise do petróleo. E com o petróleo em crise, alguém quer saber o meio ambiente? Não. Mas foi ali que teve o quê? O surgimento de uma consciência ambiental. Qual ela? Ou o homem cuida da terra, ou não terá mais um planeta para morar. Mas com a crise do petróleo, em 73, alguém quer saber de alguma coisa? De jeito nenhum. Por isso que essa temática vai ficar parada até 1982. Quando vai acontecer o que, gente? O chamado Relatório Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum. O nome e sobrenome Brundtland é o sobrenome da primeira-ministra da Noruega, que foi quem mais deu contribuição para esse relatório. Ele é realizado de 82 a 87. E dentro dele tem dois temas principais. Quais são? Um é o chamado Respeito à Diversidade Cultural, que falava o quê?
que falava o seguinte, ó, se tem uma tribo indígena que tem a sua cultura, deixa eles viver da forma que vive. Ninguém tem que ir lá para catequizar, para evangelizar índio, tá certo? Deixa eles viverem. Ah, mas ele aceita se quiser. Não é se quiser, é uma dita cultura superior, fazendo o quê, gente? Dando ordem, mostrando para a cultura dita inferior. E tem mais, é aqui dentro que surge um conceito extremamente importante. Qual? O conceito de desenvolvimento sustentável. E o que vem a ser desenvolvimento sustentável? Gente, desenvolvimento sustentável vem a ser aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem, contudo, destruir, tá? Sem, contudo, fazer o que, gente? Desmatar, sem, contudo, degradar o meio ambiente, preservando para as futuras gerações. Então, olha só o conceito. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem prejudicar a capacidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Aqui, esse conceito está presente hoje, esse conceito cai em prova. E tem mais, tá? Pode esperar. Como vai cair na prova? Na prova cai assim, ó, gente, que os países ricos, tá certo, têm as mesmas obrigações que os países pobres, tá certo? Ou então eles vão cair o seguinte, ó, que desenvolvimento sustentável é o quê? É aquele desenvolvimento que só visa a questão econômica ou que só visa a questão ambiental. Não, é a união dos dois. É você desenvolver o quê? Preservando, no caso aqui. Na verdade, o relatório Blutter, ele foi o quê? Uma preparação para o quê, gente? Para a chamada Eco 92. Que acontece quando, gente? Em 1992, no Rio de Janeiro, a chamada Eco 92 ou Rio 92, que contou com o quê? Com representantes de quase todos os países, mais o que, gente? Mais milhares de ONGs, de organizações não governamentais, e mais milhares e milhares de participantes. E debateram sobre vários temas. Entre eles, gente, quais foram os principais? Sobre a tal Agenda 21, sobre o tal Tratado da Biodiversidade, tá certo, gente? E sobre o que, gente? Sobre o Tratado sobre Alterações Climáticas. Então tá aqui, Tratado da Biodiversidade, Agenda 21 e Tratado sobre o que? As alterações climáticas, também conhecido como o que, gente? Crédito de carbono, ou seja, mercado de crédito de carbono ou mecanismo de desenvolvimento limpo, no caso aqui, beleza? Gente, a Eco 92 é dita como o quê? Como, tá, gente, a conferência mãe da questão ambiental, tá? Gente, depois dela nós vamos ter o quê? O chamado Protocolo de Kyoto. E o que vem a ser o Protocolo de Kyoto? O Protocolo de Kyoto, realizado em 1997 em Kyoto, no Japão. E ele propõe o quê, gente? Um calendário pelo qual os países desenvolvidos, observem só, tá maior aí, letra de caixa alta, tá em que, gente? Cor diferente. Somente, unicamente, exclusivamente, só quem? Os países desenvolvidos deveriam fazer o quê, gente? Reduzir as emissões de poluentes, tomando uma média de 5,2%, tá? Tomando como base o ano de 1990, no caso, beleza? Gente, e olha só, a União Europeia, por exemplo, tinha a obrigação de reduzir 8%, Estados Unidos 7%, Japão 6%, Rússia 5,5%. Mas o que é importante você saber sobre o Protocolo de Kyoto? Duas coisas. Primeiro, sempre que quem é que teve o que, gente? Obrigação de reduzir metas? Somente, unicamente, exclusivamente só quem? Países desenvolvidos. E quem é? E outra coisa, qual? Que Estados Unidos até assinou em 97, mas ele não ratificou. Então, se ele não ratificou, o que significa, gente? É como se ele não tivesse assinado. Então, se na prova vier que ele não assinou, tá certíssimo, tá certo? Mas vamos lembrar que no dia 31 de março de 2001, o senhor George W. Bush Filho Guerra vem a público e faz o que, gente? Fala, não vou assinar, não vou ratificar. Por quê? Porque o mundo pode esperar. A economia dos Estados Unidos, não. Beleza? Gente, depois a próxima conferência a ser falada vai ser qual? Vai ser, tá certo, a chamada Rio mais 10. Que só um lembrete, que no dia 16 de fevereiro de 2005, entrou oficialmente em vigor o que, gente? O Protocolo de Kyoto. Notícia boa é que o mundo conseguiu cumprir as metas. Notícia ruim é que faz o que, gente? Já sabe que essas metas não são mais suficientes. Mas nós tivemos a Rio mais 10. O que é a Rio mais 10?
Foi uma conferência em comemoração aos 10 anos da Eco 92. Tá certo? Que aconteceu onde? Em Joanesburgo, na África do Sul. E ela vai tratar sobre o que, gente? Principalmente sobre fontes de energias alternativas. Então, há vários exemplos ali, tá certo? Faz o que, gente? Tem a proposta da energia solar, tem a proposta o que, gente? Da energia hidrelétrica, a energia o que, gente? Atômica, tá certo? Então, você tem várias, a energia eólica, várias propostas. Mas, no final, passou qual? Passou a continuidade do petróleo. Porque Estados Unidos pressionou, até pelo então representante dos Estados Unidos, o Colin Powell, e continuou valendo o petróleo aqui. Outra conferência, que nós temos que sempre falar dela, vai ser o quê? Vai ser o chamado IPCC. O IPCC, na verdade, não é conferência, é um grupo de cientistas, tá certo? Que congrega em torno de 95% de cientistas da classe ambiental mundial, aonde eles ficam reunindo o quê, gente? Eles ficam reunindo estudos para falar o quê? Ó, o futuro do planeta acontecerá isso. E eles ficam fazendo previsões sombrias para o futuro do planeta. Então, IPCC é Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, tá certo? E ele faz o que, gente? Esse painel intergovernamental sobre alterações climáticas, ele faz o que, gente? Ele vai simplesmente congregar o que? Os cientistas que vão fazer previsões futuras, previsões sombrias sobre o futuro do planeta. E quais são essas previsões futuras, sombrias? Olha só, gente, eles colocam, por exemplo, que a temperatura do planeta vai aumentar mais ainda. Se relata que nos últimos 50 anos ela já aumentou 0,6 graus centígrados e fala que até o ano 2100 ela pode aumentar 2 graus centígrados. Coloca que 11, já vou atualizar aqui, 11 dos últimos 14 anos foram os mais quentes registrados desde 1850 e coloca que 2016 e 2017 serão os mais quentes até então. Coloca que o gás carbônico absorvido nos oceanos aumenta a acidez da água, que prejudica a vida marinha. Coloca que 90% das geleiras estão encolhendo, tá certo? E que em 2010 o gelo do Ártico teve uma redução de 22%. E eles falam que o gelo do Ártico pode desaparecer no ano 2050. Tá? O aumento das temperaturas eleva a quantidade de vapor de água na atmosfera, aumentando as chuvas intensas e secas em outros lugares. E que vai levar o que, gente? A extinção de que, gente? De 30% que, gente? Tá, das espécies aqui, tá certo? E que ao menos 280 espécies de plantas já se deslocaram. Por quê? Devido às alterações climáticas. Então isso tudo é previsto por quem, gente? Pelos cientistas do IPCC. Ah, mas eles estão sozinhos? Não, eles não estão sozinhos aqui. Vai lembrar que você tem o quê, gente? Que tem os chamados céticos. Porque o IPCC diz que tudo isso que está acontecendo é culpa de quem, gente? Da ação humana. Que tem intensificado o quê? Tem intensificado a chamado que efeito estufa. Vale lembrar, gente, que o efeito estufa é algo natural, tá certo? Que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, tá certo? Afinal de contas, o que acontece, gente? A radiação solar entra na Terra, tá certo? Faz o que, gente? É absorvida, transformada em calor. E à noite ela vai fazer o quê? Vai sair. Só que com o efeito estufa, o que acontece? Ela vai ficar retida cada dia mais. Vai provocar o quê? O degelo dos polos aqui. Coitadinho dos polos, tá indo embora, não é isso? Ou então cenas tristes, como o fotógrafo registrou. Ursos polares morrendo o quê, gente? De fome. Olha só esses ursos polares subnutridos. Você nunca imaginou ver uma cena dessa. Pois é. Por que isso? Porque à medida que vai acontecendo de gelo, vai diminuindo o quê, gente? Tá? A vida marinha que serve de quê? De alimentação para o urso polar, no caso, beleza? Gente, e vai fazer o quê? Se tem desgelo, vai aumentar os oceanos, que vai avançar sobre o continente. Vai ter a intensificação das ações dos furacões, não é isso? Seca em outras localidades. Mas os céticos, que é uma comunidade de cientistas, que falam o quê? Não, calma lá, tudo isso é algo natural, tá certo? A Terra sempre teve essas questões de aquecer e resfriar. Até devido ao quê, gente? Devido à alternância do eixo da Terra, porque a Terra faz isso. Ela gira em torno de si mesma, gira em torno do Sol, e o eixo da Terra, gente, ele faz o quê? Ele faz um bamboleio aqui, tá certo? Que dura em torno de 26 mil anos. Então é por isso que nós temos chamadas eras glaciais, é por isso que a Terra era quente, e depois ela vai fazer o quê, gente? Ela vai
congelar. Houve a era do gelo 1, depois ela congela a era do gelo 2, gelo 3, gelo 4 e assim vai indo. Então os céticos dizem que tudo é algo natural. Inclusive os céticos falam o quê? Falam que entre o ano 2025 e 2030, nós vamos ter o que eles chamam de pequena era do gelo, quando novamente vai começar a fazer o quê? A gente congelar os polos e ampliar essa camada de gelo aí, tá certo? Ou seja, é o que tem a defesa. Então lembre-se, na sua prova, eles vão sempre querer falar, há unanimidade quanto à questão do aquecimento global. Não há, tá certo? Simplesmente o quê? Os céticos dizem que é algo natural. Já os cientistas do IPCC dizem que tudo a culpa é de quem? A culpa é nossa, minha, sua, de todo mundo. Ou seja, os cientistas do IPCC dizem que nós somos os assassinos das futuras gerações, tá certo? É isso aqui, beleza? Gente, nessa discussão ambiental, vamos lembrar que em 2012 nós tivemos que a Rio mais 20, que comemorou o quê? 20 anos de quê, gente? Da Eco 92, realizado no Rio de Janeiro. E a grande contribuição da Rio mais 20 foi falar sobre a Revolução Azul. O que vem a ser Revolução Azul, gente? Revolução Azul, tá? É você fazer aquicultura, ou seja, produzir aonde, gente? Nas águas aqui. Fazer a mesma coisa foi feita a Revolução Verde, que é a produção cada vez maior. Aonde, gente? No continente. A Revolução Azul é produzir cada vez mais aonde, gente? Nas próprias águas. O país que mais faz isso é a China. O maior potencial é exatamente do Brasil, não é isso? Mas você já está vendo aqui que nós tivemos em Lima, no Peru, tá, gente? Em 2014, o chamado que COP. COP20. COP significa Conferência de Países ou Conferência das Partes, que vem acontecendo aí já há 20 anos. E esse ano terá onde, gente? A COP21 está na França, em Paris, na França. Lembrar que na COP20 foi elaborado o chamado rascunho zero, que é o que, gente? É um rascunho que já vai ser utilizado na COP21. Beleza assim? Tranquilo? Gente, então nós falamos o quê? Nós falamos aqui dos principais temas que envolve o que, gente? Que envolve meio ambiente. E na sua prova da Secria pode cair? Pode, com certeza, não é isso? Gente, olha só, mas aproveitando que nós estamos aqui, não posso deixar de falar para você da promoção. Qual promoção, gente? Do cupom de desconto para todos os nossos cursos online, que é válido até o quê? Dia 30 de setembro. Ô, produção, é isso mesmo? O chefe ficou doido? Morreu? Tá certo? Ele tá endoidando? Ó, se você entrar lá e digitar minha vaga é minha, tá? Até o dia 30/9 você tem o quê, gente? Cupom de desconto nos cursos online, em todos os cursos online do Gran Curso, ou seja, do melhor curso preparatório para concurso do nosso país. Uma equipe que realmente tem compromisso com a aprovação, compromisso com a qualidade e compromisso com você. Lembro mais uma vez que essa aula era para ter sido feita ao vivo, tá certo? Mas o que acontece, gente? Simplesmente, tá? Deu problema na internet. E eu mostro para você no meu celular, fecha aqui câmera, olha só, 19h33, nós estamos gravando aqui exatamente o quê? No horário combinado. O problema foi o quê? Foi a internet, beleza? Olha só, um outro tema escolhido por mim para que a gente dê continuidade à nossa aula foi sobre o quê, gente? Foi sobre Oriente Médio. E para falar de Oriente Médio, nós temos que ter 3 conceitos na cabeça, bem claros aqui, gente. Qual? O primeiro é o que é, tá, gente, mundo islâmico, que são todos os países que fazem o quê? Que professa o islamismo, que a maior parte da população professa o islamismo. Tá? Nós temos o conceito de mundo árabe, que vão ser todos os países o que, gente, que tem etnia árabe, língua árabe e professa o islamismo. E nós temos o conceito de Oriente Médio. O que é Oriente Médio, gente? É localização geográfica. É essa passagem da onde? Da Europa e da África para o extremo Oriente, não é isso? Então nós temos aqui o Oriente Médio, tá? Você conhece bem. Vamos colocar o nome dos países do Oriente Médio? É facinho demais, ó. Aqui nós temos o Mar Vermelho, ali nós temos quem, gente? O Iraque. Abaixo do Iraque nós temos quem, gente? O Kuwait. Do lado do Kuwait nós temos o Irã, que houve a guerra Irã e Iraque, não é isso? Fora do Oriente Médio aqui, ó, nós temos quem? Nós temos a Índia. Nós temos a Índia, que briga pela região da Caxemira com quem, gente? Com o Paquistão. E vamos lembrar que os dois países, Índia e Paquistão, possuem o quê? Bombas atômicas. E acima do Paquistão nós temos quem? O Afeganistão.
E acima do Afeganistão, Uzbequistão, Turcomequistão, Tajiquistão, não sei aonde estão e não interessa. Não, além não quero saber. Não, não é isso? Gente, aqui nós temos quem? Petróleo, Sheik, ou seja, Arábia Maldita. Tá certo? Arábia Maldita. E do ladinho nós temos quem, gente? Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã e Iêmen. Tá certo? Que é um dos países mais pobres do mundo árabe. Acima da Arábia Saudita nós temos quem? Nós temos a Jordânia. Eu já adianto a vocês que não existe um país chamado Cisjordânia. Cis, que é um prefixo, quer dizer agregado de, tomado de, apossado de. Ou seja, uma área que Israel tomou da Jordânia. E acima da Jordânia nós temos quem, gente? Um país que está em guerra civil há 4 anos, que já são mais de 250 mil mortos e que já são o que, gente? Mais de 10 milhões de refugiados. Inclusive, vou mostrar mais à frente que muitos dos refugiados que estão chegando à Europa são exatamente quem? Da Síria. E abaixo da Síria nós temos um país que abriga o grupo xiita Hezbollah, que é o Líbano, no caso aqui, não é isso? E abaixo do Líbano, o problema do Oriente Médio, como eu sempre digo, Israel. Afinal de contas, ele é o ponto de conflito ali, não é isso? Acima tem a Turquia, país onde morreu aquela criança, né, o garoto Aylan ali na praia. E abaixo a ilha de Chipre, beleza? Gente, olha só, nós fechamos aqui o chamado Oriente Médio. Abaixo nós temos quem? O Egito, tá certo? Onde o ditador Hosni Mubarak foi preso e depois o sobremesa, que o nome dele é Mohamed Morsi, Morsi é sobremesa, também foi preso na Primavera Árabe. Do lado da Líbia nós temos quem? Do lado do Egito nós temos a Líbia, não é isso? Do único ditador que morreu durante a Primavera Árabe, que foi o Muammar Gaddafi. Se ele morreu, ele é cadáver, ou Gaddafi. E acima nós temos o país onde começou toda a Primavera Árabe, que foi bem ali na Tunísia, com um ditador bem ali, e que fugiu durante a Primavera Árabe para bem ali, não sei aonde, ok? Abaixo nós temos quem, gente? Um dos maiores produtores de petróleo da África, isso mesmo, a Argélia. A quem me fale a Argentina, vê se pode. Do lado tem Marrocos, Saara Ocidental, Mauritânia, Mali, Níger, Chad, Sudão e Sudão do Sul. Então nós fechamos aqui, gente, o mundo árabe, no caso, não é isso? Tá, vamos lembrar que aqui nós temos o mundo árabe, nós temos o Oriente Médio e nós temos o que, gente? Nós temos o mundo islâmico, mas nem todos os países do Oriente Médio, como o Irã, por exemplo, faz parte do mundo árabe. O Irã, por exemplo, ele é o que, gente? Ele é persa. E Israel não é mundo islâmico, porque é judeu. Vamos lembrar que essa área é muito importante para o mundo, sobretudo devido às suas vastas reservas de petróleo. O Irã, 11% do petróleo mundial, o Kuwait, 13%, o Iraque, 15%, a Arábia Saudita, 28% aqui. Ou seja, ali tem petróleo a dar com pau, não é isso? Olha, observa que o Kuwait é basicamente só o quê? Só petróleo, não é isso? Em compensação, Israel aqui, olha só, Israel aqui, gente, não tem petróleo. Abriga judeus palestinos, não tem nada a ver com o que, gente? Com petróleo, tá certo? Em prova normalmente cai isso, né? Em prova normalmente vem falando o que, gente? Que abriga judeus palestinos tem a ver com petróleo. Não. Em Israel, se você cavar, você chega no inferno, você fala com demo, mas você não acha petróleo. Beleza? Agora, para entender toda essa questão aqui, nós temos que buscar um pouquinho lá na história. Porque eu costumo falar, gente, as minhas aulas são assim, ó, eu procuro que você entenda e não que você decore. Porque quando você entenda, você sabe. Decorar é só de uma hora para a outra, depois você esquece. É por isso que eu gosto de contar uma historinha e você aprende de forma o que, gente? Descontraída, não é isso? Então, olha só, o que eu falo agora, eu sei que não cai em prova, mas é base para você entender lá na frente, como, por exemplo, o que é Estado Islâmico, que você sabe que cai em prova, não é isso? Então, olha só, gente, onde é o Iraque hoje, tá certo? Nós tínhamos o quê? A antiga Mesopotâmia, não é isso? Aonde você vai fazer o quê, gente? Você sai ali os povos, tá? Hebreus, vão até o Egito em busca de comida que estava passando secas na Mesopotâmia, vão ser escravizados, vão ficar ali 4, 5, 6 séculos escravizados no Egito, vão ser libertados por um tal Moisés, que depois de vagar 30 anos, tá, gente, no deserto, tá, ele vagou durante 30 anos, porque Moisés era homem, que se fosse mulher pedir informação, chegava rapidinho, e vai fazer o que, gente? Vai chegar na Terra Prometida, vai dominar a Terra Prometida, vai escravizar, tá, quem estava ali na chamada Terra
prometida. E vai chamar essa terra prometida de Judeia. Até que um dia eles vão fazer o quê? Vão perder a guerra para os romanos e vão voltar a ser escravo, não é isso? E aí eles estão o quê, gente? À espera de um novo Salvador, tá certo, gente? Até que vem quem? JC, ou seja, Jesus Cristo. Só que os judeus não aceitaram JC como sendo o quê? Como sendo um Salvador. Não é isso? É até por isso que até hoje os judeus acreditam que o Salvador ainda virá. E tem mais. Eles acreditam que o Salvador só virá quando tiver todos eles novamente reunidos aonde? Na Terra Prometida. No ano 70 depois de Cristo, os judeus fazem um levante contra quem? Contra os romanos, que não dá certo, mas eles podem continuar ali. E no ano 132 a 135 depois de Cristo, faz um novo levante. É aí que os romanos ficam pé da vida, injurizados da vida com os judeus, expulsam os judeus dali, tá certo? Que é a chamada diáspora judaica, e ainda vai fazer mais. Vai fazer o quê? Vai mudar o nome, o quê, gente? Dessa terra. Tira o nome Judeia e vai dar qual nome agora, gente? O nome Palestina. Ou seja, os judeus vão espalhar pelo mundo. E quem fica ali, quem nasce ali, quem continua ali, vai ser chamado de quê, gente? De palestino, no caso aqui, não é isso? Os judeus espalham pelo mundo na diáspora. E com isso passa século I, século II, século III, século IV, século V. Cadê os judeus? Estão espalhados pelo mundo. E quem está ocupando aquela área, gente? Os palestinos. Cai o Império Romano, os árabes ocupam ali. E quem vai ocupar ali então, gente? Árabes, mas quem nasce na Palestina é palestino, ou seja, palestino árabe ou árabe palestino, no caso, não é isso? Para século VI, século VII, século VIII, cadê os judeus? Espalhado pelo mundo. E quem está ocupando aquela área, gente? Árabes palestinos, palestinos árabes. Gente, até que no século VII, século VIII, o que acontece? Esses árabes palestinos, palestinos árabes, vão ser o que, gente? Islamizados. Ou seja, vão ser convertidos ao islamismo, não é isso? Vão ser convertidos ao islamismo. Agora você tem que lembrar que o islamismo ele divide em quê, gente? Em duas vertentes. Quais são elas? Em xiitas e sunitas, não é isso? Vai se dividir em sunitas e xiitas. Vale lembrar, gente, que é o seguinte, tá? Sunitas são aqueles que seguem o seguinte: qualquer um que saiba a suna, que é como se fosse um manual de instruções de como ler o Alcorão, pode ser chefe religioso. Quem segue essa orientação, que é a orientação dos mais antigos, dos mais velhos, vai dar o quê? Vai dar sunismo. E hoje 85% dos muçulmanos do planeta são sunitas. Já aqueles que falam, não, só pode ser chefe religioso. Quem for parente direto de Maomé, vai dar o quê? Vai dar xiita. Por que isso? Tá certo que é seguidor de um tal de Ali Xi'i, um filho adotivo de Maomé, filho da prima, que ele casou com ela, aquele negócio todo, ok? Então você vai ter o quê? Vai ter xiitas e sunitas. Hoje no mundo, 85% de sunitas. Hoje no mundo, 15% dos muçulmanos são xiitas. Detalhe 2, no mundo tem muito mais sunita. Professor, qual era o valor do desconto mesmo? Parou. Ó, agora me trouxeram até o quê, gente? Uma folhinha aqui, ó. Olha aqui, cupom de desconto para todos os cursos, tá certo? Olha aqui, cupom de desconto para todos os cursos, tá certo? Aqui, ó, é só você digitar lá assim, ó, minha vaga 25, tá certo, gente? Válido até o quê? Dia 30 de setembro, beleza? Minha vaga 25, você tem 25% de quê? De desconto em todos os cursos online do nosso Gran Curso Online. Até o dia 30 de setembro. Corre. Voltando aqui, gente, olha só. Professor, qual que é mais radical? Para. Não existe isso de mais radical. Tá certo? Você tem radicalismo em todas as religiões, em todas as facções. Tá certo? É isso. Ah, mas eu sempre ouvi dizer que os xiitas são mais radicais. Ah, é? Os xiitas são mais radicais? Pergunto a você. Al-Qaeda é xiita ou sunita? Pergunto a você. Osama Bin Laden era sunita ou xiita? Pergunto a você. Tá certo, gente? Vamos lá. O Estado Islâmico era xiita, é xiita ou sunita? Tá vendo? Você acha que xiita é mais radical? Sabe por quê? Que em 79, quando houve o quê, gente? Quando houve, a Revolução Islâmica foi feita por quem? Por um xiita. Então ficou para nós no Brasil a ideia que xiita é mais radical. Não necessariamente.
Olha essa historinha. No mundo inteiro tem muito mais sunitas. Tá? Dos muçulmanos do mundo hoje, 85% são sunitas, 15% são xiitas. Gente, mas nós temos 3 países que tem maioria o quê? Maioria xiita. Só para complicar a brincadeira. E quais são os 3 países que tem maioria xiita? Vamos ver? Irã, Iraque e Bahrein. Como o Bahrein não cai em prova, gente, então você vai saber o quê? Irã e Iraque. Então, esses 2 países, Irã e Iraque, tem maioria o quê? Maioria xiita. O Irã tem 90% da população, o quê, gente? De xiitas, tá certo? O Iraque tem algo em torno de 65% de xiitas, 25% de sunitas, tá certo? E 10% de curdos. Lembrar que curdos não é outra religião, é outra etnia, beleza? Gente, mas olha só, o Irã tem petróleo. E adivinha quem é assim, por petróleo? Gente, Estados Unidos. Estados Unidos, querendo dominar o petróleo do Irã, o que ele faz? Lá atrás, no início do século XX, banca um sunita, tá certo, dando um golpe no Irã para chegar ao poder. Quem? É o tal de Shah Reza Pahlavi, não é isso? É o tal de Shah Reza Pahlavi. Então agora o Irã vai ter o quê? Um sunita governando a maioria xiita. Isso vai ficar até 79, quando a maioria do Irã fala de jeito nenhum, nós somos maioria e por isso nós que temos que ficar onde? No poder. Então eles vão lá, derrubam o sunita do poder e faz o quê, gente? Porque o sunita, inclusive, deixou os Estados Unidos fazer o quê? Explorar petróleo lá dentro, para bancar ele no poder. Derruba o sunita do poder e coloca quem no poder, gente? Então, Ayatollah Khomeini, que simplesmente o Shah Reza Pahlavi foge do país e Ayatollah Khomeini, com raiva pé da vida dos Estados Unidos, faz o que, gente? Vai expulsar as empresas dos Estados Unidos dali. Estados Unidos não gosta disso. Agora, pior do que isso, para os Estados Unidos é o que, gente? É saber que agora os sunitas do Iraque, que são maioria, são 65%, fez o quê? Falou, calma lá, nós temos que governar o Iraque também, que era governado na época por quem? Por Saddam Hussein. Saddam Hussein, vai lembrar que é um sunita, colocado no poder por quem, gente? Pelos Estados Unidos. Isso mesmo, pelos Estados Unidos. Então, o que acontece? Gente, o xiita fala, não, nós temos que ir para o poder, tá certo? Estados Unidos não gosta disso, Saddam Hussein muito menos. Por isso que Estados Unidos faz o quê, gente? Financia os sunitas Saddam Hussein contra os xiitas do Irã. Entende isso? Olha só. Ele vai financiar, gente, os sunitas Saddam Hussein para tentar colocar de volta no Irã quem, gente? Os sunitas do Irã. Tá certo? Essa é a guerra Irã e Iraque, que vai de 79 a 89, que é uma carnificina só. São mais de 1 milhão de mortos. 400 mil soldados iranianos, 300 mil soldados iraquianos e mais de que, gente? 400 mil civis. Ao final da guerra não tem vencedores. Os 2 países são que são perdedores. Saddam Hussein está devendo para Deus e o mundo. Só para quem, gente? Só para o Kuwait ele deve ser de 10 bilhões de dólares. Saddam Hussein chega para o Kuwait e fala, Kuwait, nananina não, eu não te devo 10 bilhões, você que me deve 3. O Kuwait, tá doido? Como é que eu te devo 3? Simples, você me deve 13, desconta os 10 que eu te devo, sobra quanto? Sobra 3, beleza? E ainda tem mais. Saddam Hussein acusa o quê, gente? O Kuwait tá vendendo petróleo abaixo do preço recomendado pela OPEP, ou seja, pelos países exportadores de petróleo, no caso aqui, tá certo? Pelos países exportadores de petróleo, tá? Então, o que acontece, gente? Ele, o Saddam Hussein fala, Kuwait, para com isso. Kuwait, para? Kuwait, para com isso. Kuwait, para, gente? Gente, é por isso que Saddam Hussein fala, Kuwait, ou você para com isso, eu vou te invadir. O Kuwait para? Não, é por isso que Saddam Hussein faz o quê? A gente invade o Kuwait em 90. E ameaça fazer o quê? Invadir a Arábia Saudita. Então, Saddam Hussein, que possuía o quê, gente? 15% do petróleo mundial, agora possui mais 13% do Kuwait. E ameaça invadir a Arábia Saudita, que possui mais 28%. Ou seja, dominando quase o quê, gente? 56% do petróleo mundial. Se ele domina 56% do petróleo mundial, é que, gente, é a ideia do Pink e o cérebro, dominar o
mundo. É por isso que Osama Bin Laden ofereceu ajuda para quem? Para o Sheikh Zardes para fazer o quê, gente? Para poder resistir a Saddam Hussein. Mas os Sheikh Zardes não aceitaram a ajuda de Osama Bin Laden. Aceitou a ajuda de quem, gente? Dos Estados Unidos, que vai usar uma base da Arábia Saudita para atacar quem, gente? Saddam Hussein no Kuwait. Só tem um problema, qual, gente? Muçulmano defende muçulmano. O território da Arábia Saudita é considerado sagrado pelo quê, gente? Pelos muçulmanos. Considerado um território sagrado pelos muçulmanos. E aí tem um detalhe, que é um povo não muçulmano, Estados Unidos, usando o território sagrado da Arábia Saudita para atacar quem? Outro povo muçulmano. Ou seja, gente, isso exige uma jihad, uma guerra santa. É aqui que Bin Laden se sente traído, usado, manipulado. Então ele vai fazer o quê? Ele vai usar, tá, tudo que ele sabe, atentados terroristas, contra a embaixada dos Estados Unidos ao longo da África e acaba por fazer o quê, gente? O atentado de 11 de setembro, quando dois aviãozinhos mandam o quê? 2 predinhos no chão, no caso aqui, não é isso? Gente, e aí vai fazer o quê? Estados Unidos vai expulsar Saddam Hussein do Kuwait. Mas tira Saddam Hussein do poder? Não. Por quê, gente? Porque se tirar Saddam Hussein do poder, o que vai acontecer? Tá? Quem vai para o poder? Os xiitas. Se os xiitas do Irã for para o poder, o que adiantou toda a guerra Irã-Iraque? Nada. Nada. É por isso que tem que manter quem, gente? Saddam Hussein. Só tem um problema. Qual? Em 2013, quem é que volta... no ano 2000, quem é que volta ao poder nos Estados Unidos? A família Bush. Na figura de quem? De George W. Bush, filho, guerra. Tá certo? O Bushinho, o senhor Bombinha. E ele, para pagar a dívida de campanha, que ele foi beneficiado pela indústria bélica, indústria siderúrgica e a indústria do petróleo, ele faz o quê, gente? Ele vai embargar o aço mundial, vai fazer guerra e pegar petróleo do Iraque. E por isso vai cometer em 2003 a maior covardia da história da humanidade. Qual, gente? Vai simplesmente a hiper, super, mega, gran potência bélica do planeta atacar um país que não tinha nada. Ou seja, vai atacar quem, gente? O Iraque. E vão fazer o quê, gente? Vão destruir o Iraque. Vão se apropriar do petróleo do Iraque. Ainda vão fazer o quê, gente? Assassinar quem? Saddam Hussein. Problema. Ao matar Saddam Hussein, quem vai para o poder, gente? Quem é que vai para o poder? Isso mesmo, os xiitas. Aí que tem um detalhe. Você acha que sunita, tá, que ficou no poder durante 40, 50 anos, que ficaram no poder, gente, tá explorando, massacrando, arrebentando os xiitas, vai querer sair do poder agora? E os xiitas, será que vai querer massacrar quem, gente? Os sunitas? Imagina isso. É aqui que os sunitas falam, nananina, não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. E eu vou fazer o que então? Eu não aceito o domínio dos xiitas. Então eu, sunita, até a Al-Qaeda dentro do Iraque, fala o quê? Nós vamos tornar o quê? Independente. E eles montam o quê então, gente? Um Estado Islâmico dentro do Iraque. Faz mais ainda. Eles falam o quê? Nós temos as armas. Tá certo? Nós temos as armas. E se nós temos as armas, o que acontece? Porque a arma até dada dos Estados Unidos, não foi isso? Para bancar quem? Os sunitas no poder e até para a guerra Irã-Iraque. Nós temos as armas. Então bora fazer o quê? Nós, tá certo, vamos fazer o quê? Vamos dominar o país. É aí que surge o Estado Islâmico no Iraque. Tá certo? E eles vão fazer atrocidades. Quando eles ficam o quê, gente? Aquela imagem ficou famosa no mundo inteiro. Quando eles fazem o quê, gente? Quando eles capturam mais de 1.800 ditos soldados xiitas e faz o quê, gente? E vai pegar 900 e falar, cave uma cova no deserto. Cadê a pá? Com a mão. Entra na cova, metralham ele, tá certo? E pega os outros 900 que estavam vivos e manda fazer o quê, gente? Enterrar. Mas está mexendo, está vivo, enterra vivo. Agora pega os 900 sobrou, metade, 45, 450. Faz o que, gente? Cava uma cova, entra na cova, metade. O que acontece, gente? Enterra. Está vivo, enterra. Dos 450, pega 225, cava uma cova. E você está pensando, eu não cavaria a cova. Não. O que eles vão fazer com você então? Não tem problema, eles passam gilete no seu corpo, arranca a pele, joga sal, pimenta, espeta e deixa no sol. Que profundidade essa cova mesmo. Então eles vão se fazer, gente, pela atrocidade. Eles vão se fazer pela atrocidade. É isso. E eles filmam tudo isso e jogam na rede. Para quê? Para que as outras cidades, as pessoas vejam e não resistam a eles.
tá? Tem uma cena que é terrível, que eles chegam, veem uma mulher grávida, eles pegam um facão, rodam na barriga da mulher, a criança cai, eles pegam a criança, esquartejam a criança e deixam a mulher jogando ali, morrendo. Por que isso? Para colocar medo, assustar mesmo. É isso, tá certo? Eles chegam na vila, é do sexo masculino, como diz minha mãe, de mamana caducando, morre, porque pode virar um soldado. Mulher velha e feia, morre. E mulher novinha, gatinha, bonitinha, maravilhosa, gostosinha, vai ser o que, gente? Vai ser escrava sexual deles. Abusada todos os dias por 30, 40, 50 combatentes. É essa a situação, tá certo? É essa a situação. E eles começam a fazer o quê? Avançar dentro do Iraque. E vão fazer o quê, gente? Avançar também na Síria. Vão avançar na Síria. Por que isso? Porque vão lembrar que a Síria está em guerra civil há 4 anos. Do ditador Bashar al-Assad contra os rebeldes o quê? Sunitas. E sunita ajuda sunita. Então eles começam a avançar sobre a Síria. E avançar também o quê, gente? Com esse mesmo massacre, dessa mesma forma aí. Tá certo, gente? E vai fazer o quê? Cada vez vai fazer o quê, gente? Vai ser mais terrível. Cada vez vão filmar mais ainda. E filmar como, por exemplo, o quê, gente? Tá certo? Decapitações, ó, tô colocando aqui, você vê se quiser. Tá sendo avisado o quê, gente? Atenção, as imagens a seguir são fortes, tá certo? Vai fazer o quê? Vamos lá para as imagens, tá certo? Quando eu terminar as imagens, eu aviso para quem não quiser ver, tá? Vai falar o quê? Ó, decapitações em massas. Vai fazer o quê, gente? Vai simplesmente apedrejamento, tá? Acabou a imagem difícil, vamos lá. Apedrejamento, e com isso eles avançam sobre a Síria, tá certo? Olha no mapa aqui, você observa isso, tá? Gente, eles são tão brutos, mas são tão brutos, mas tão brutos, que a Al-Qaeda no Iraque diz o quê? Eu não aguento vocês, não, tá certo? E foge do Iraque a Al-Qaeda, a Al-Qaeda não aguenta o Estado Islâmico. O Estado Islâmico hoje, ele é considerado o grupo mais radical, tá, gente, dentro do islamismo. É o grupo terrorista mais radical que se conhece hoje. E ele é o quê? Sunita. Sunita. Para você ver que você não pode fazer o quê? Para que você veja que você não pode, tá, gente, colocar que tudo só é radical quem é os xiitas. Viu? Aí Estados Unidos fala, calma lá, eu criei esse monstro. Eu dei arma para essa galera. E tudo isso é culpa minha, consciência pesou. Eu falei, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, os Estados Unidos começa a atacar eles com o quê, gente? Com drones. Começa a atacar eles com drones, tá? E aí o Estado Islâmico faz o quê, gente? O Estado Islâmico vai fazer o quê? Ele simplesmente, que tem o objetivo de dominar todo o mundo árabe, montar um califado sob o domínio de quem, gente? Do senhor Ibrahim, que é o califa que eles consideram. Capturam quem, gente? Soldados dos Estados Unidos. Repórter dos Estados Unidos fala, Estados Unidos, se você atacar a gente, nós vamos fazer o quê? Cortar o pescocinho dele. Lá vem imagem forte de novo, tô avisando, imagem forte de novo, vai fazer o quê? Vai cortar o pescocinho dele. Estados Unidos ataca, e aí o que acontece, gente? Tem um pescocinho cortado. Depois eles fazem o quê? Eles capturam quem, gente? O soldado jordaniano que estava atacando com caças e faz o quê, gente? E vai queimar ele vivo ali também, tá certo? Depois fazendo o quê? Vamos lá, mais cenas terríveis. Vamos fazer o que ainda, gente? Vamos mudar o método, vamos passar a fazer o quê? A matar afogado. Então lá você escolhe morrer queimado ou afogado, tá certo, gente? Vai fazer o que também? Esse aqui é fichinha. Eles fazem o quê? Eles amarram bombas, tá, gente? Coleiras bombas na galera e faz o quê? E vai explodir o pescocinho da galera aí, tá certo? E agora, o mais terrível, se você não quer ficar com essa imagem horrorosa na cabeça, não olhe agora, tá certo? O que eles estão fazendo por último agora, gente? Tá? Eles estão pendurando as pessoas dessa forma, tá certo, gente? Coloca fogo embaixo e literalmente assa a galera aos pouquinhos aqui, tá certo? Gente, e aí me vem a Dilma num discurso na Assembleia Geral da ONU e me diz o quê? Calma, calma, mundo, nós temos que fazer o quê? É que conversar com eles. Olha aqui, gente, um momentinho, que tal um bom diálogo, meu bom rapaz? Tá certo? Ô Dilma, vem cá, você quer conversar com eles? Vai lá, conversa você. Talvez todos os nossos problemas serão resolvidos no caso aqui, beleza? Gente, não esqueça ainda, tá, que o grupo, tá, gente, terrorista da Nigéria, chamado Boko Haram, tá, que surgiu, diga de passagem, em 2002, antes mesmo do Estado Islâmico, jurou lealdade a quem, gente? Ao
Estado Islâmico. Jurou lealdade ao Estado Islâmico, no caso. Tá certo? Professor, nunca ouvi falar do Boko Haram. O Boko Haram, gente, é um grupo muçulmano terrorista e que jurou lealdade a quem, gente? Ao Estado Islâmico, tá certo? E mais ainda, ele vem sequestrando quem, gente? As meninas lá na Nigéria. Beleza assim? Tranquilo? Então, gente, pode escrever aí que Estado Islâmico também vai fazer o quê? Vai cair na sua prova, tá certo? E aí é lógico que todos esses conflitos no Oriente Médio vai fazer o quê? Vai levar a questão da imigração, ou seja, da crise dos refugiados na Europa, gente. Vai lembrar, gente, que as migrações, elas podem ter N causas, não é isso? As migrações, elas podem ter, gente, desde que de fatores naturais, socioeconômicos, políticos, religiosos, bélicos, demográficos, ou seja, gente, são fatores que fazem que as pessoas façam o quê? Ir para outra localidade. E sem falar de fatores atrativos, como o quê? Tá, gente? As condições de vidas melhores. Mas essa população que está saindo do Paquistão, do Afeganistão, do Iraque, tá? Da Eritreia basicamente devido ao quê, gente? Ao serviço militar obrigatório, que é praticamente escravidão. Da Nigéria, do Boko Haram aqui. Da Síria, devido ao conflito na Síria, que já matou mais de 250 mil pessoas. Da Líbia, porque depois da morte do Muammar Gaddafi, lá ficou o quê, gente? Insustentável. Estão fazendo o quê? Atravessando, tá, gente? Ó, com esses botes infláveis e pagando horrores para atravessar o quê, gente? Até a Europa. Andando aquela fileira. Gente, é a maior crise humanitária da história da humanidade desde o que? A Segunda Guerra Mundial. Atravessando o quê? Cerca de arame farpado, tá? E a Europa num dilema desgramado. Ou seja, eu vou ficar de braços abertos para receber todo mundo e fazer o quê? Fazer valer o que eu defendo. O que eu defendo? Eu defendo os direitos humanos, não é isso? Tá certo? Gente, os direitos humanos, tá certo? As ideias iluministas, é tudo aquilo que basilou, tá, o que nós temos de Europa hoje, o que nós temos de mundo ocidental. Como é que a Europa agora vira as costas e fala o quê? Eu não quero saber de você o quê? De você, muçulmano. Eu não quero saber de quem? De você, refugiado. Como é que eu faço isso agora? Mas calma lá. Como é que eu aceito também? Como é que a Grécia aceita em plena crise grega? Como é que a Itália aceita em plena crise italiana? Tá certo? E mais ainda, e quem tá vindo? É muçulmano. Tá certo? E a Europa é basicamente cristã. Calma lá, e se quem tiver vindo aí, tá, a gente tiver o quê? Tá certo? Tiver infiltrado ali também, gente do Estado Islâmico, para depois fazer atentado na Europa. Olha só o dilema que é isso aí no caso, tá certo? E essa travessia, gente, é feita de forma mais perigosa possível. Sem condições nenhuma, tá? A quantidade de mortes já, gente, no mar Mediterrâneo é absurda, tá? É absurdo, tá certo? O que fazer? Sinceridade, eu acho o seguinte, tem que resolver o problema deles nos países deles, ou seja, tem que ter uma intervenção para acabar com o conflito, para que essa população possa ficar. E não precisa sair o quê? Sair fugida da forma que estão saindo. Mas agora a Alemanha mesmo falou que nós temos que abrir as portas. E o Brasil também está recebendo o quê? Recebendo refugiados, não é isso? E essa visão de repulsa do imigrante, tá certo, aqui na Europa, ela mudou muito depois dessa cena. Essa cena chocante, tá certo, na praia na Turquia, quando aparece o que, gente? Esse menininho. Eu costumo dizer, gente, que esse menininho abriu as portas, tá? Foi o anjo para muitos, tá certo? Foi o anjo para muitos. Por quê? Porque a sua morte sensibilizou o mundo e sensibilizou o que, gente? Muitos governos europeus. Só não sensibilizou, tá certo, os cartunistas do que, gente? Do Charlie Hebdo. Não aguentaram. Para, o Charlie Hebdo, você é doido? Vocês não receberam a bomba, não receberam 10 mortos de vocês lá no início do ano, que os muçulmanos foram lá e explodiram, porque vocês vinham fazendo charge de quê? De Maomé? Já falei isso tantas vezes em aula, tem no Direto ao Ponto, tá certo, lá de janeiro mesmo que eu falo, tá certo? Vocês não aprenderam não? Agora como é que você faz charge, tá certo? Fazendo o quê, gente? Utilizando essa criança que morreu, que representando, tá? Que representa, gente, o drama dessa migração, desses refugiados que só querem sobreviver, que eles não têm nem direito de pensar em viver. E o Charlie Hebdo faz o que, gente? Ele vai fazer charges
fazendo chacota. Eu me recuso a reproduzir essa charge aqui, tá certo? Quando ele coloca o quê? Ele coloca a criança, a charge dessa criança, tá, gente? Feito o quê? Morta ali na praia, afundada, e ele coloca, nós cristãos andamos sobre as águas, aí mostra que Cristo andou sobre as águas, tá certo? E os muçulmanos afundam. Foi recriminado no mundo inteiro, e o mundo inteiro recriminando quem, gente? O Charlie Hebdo, esse semanário francês, tá certo? Tomara que sua índia vai lá embaixo, filho de Hulk fuça, tá certo? Então você tem o quê? A gente tem essa situação. E hoje, tá, esses muçulmanos, eles atravessam o quê? Atravessam a Europa, andando aí para tentar chegar na Áustria, na Alemanha, no Reino Unido, na França. Professor, mas o mundo tem que fazer alguma coisa. Pois é, o mundo tem que fazer alguma coisa. Mas a Alemanha tem um grupo PEGDA, por exemplo, que faz o quê, gente? Que protesta contra esses imigrantes, porque eles não querem imigrante, imigrante, tá certo? Vale lembrar, gente, que o Brasil também faz o quê, gente? Também recebe imigrantes. O Brasil, inclusive, a Dilma Rousseff, ela renovou o quê, gente? Um acordo com quem? Com um acordo que tinha para receber imigrantes, somente imigrantes sírios aqui. O Brasil vem recebendo imigrantes aqui, tá, gente? Imigrantes europeus. Assim como nós recebemos também o quê? Imigrante haitiano. E quando você vê que lá na Europa há quem seja contra o quê, gente? Esse imigrante, você imagina o seguinte, que no Brasil também imigrantes, principalmente imigrante haitiano, são atacados, como aqueles que foram atacados em São Paulo, fazendo o quê, gente? Com chumbinho, tá certo? Foram atacados com chumbinho, espingarda de expressão, atirando quem? Nos imigrantes, no caso aqui. Beleza assim? Tranquilo? Então nós temos o quê, gente? Essa crise de imigrantes. Mas lembrando o quê? Que a Europa agora, tá certo? Ontem fez o quê, gente? Ela já fez um acordo para tentar redistribuir esses imigrantes e assim conseguir fazer o quê? Dar uma melhor qualidade de vida para eles, não é isso? E o Brasil, tá, gente, vem fazendo o quê? Tá certo? Vem também procurando atender a esses imigrantes que aqui chegam, beleza assim? Então nós falamos sobre o quê, gente? Sobre o Oriente Médio e falamos também sobre o quê, gente? Sobre a crise da imigração. E eu gostaria, gente, aqui, tá certo, de trabalhar muito mais tema com vocês. Só que nosso tempo aqui é curto, não é isso? E o Fábio Félix já tá aqui do lado aqui, tá se preparando para entrar. Vem cá, rapaz, vem cá. Tá preparando, daqui a pouco ele troca a camisa, tá esperando aqui, sabe, tira a camisa aqui, ele vai vestir a camisa com meu suor aqui, meu cheirinho aqui. Daqui a pouco ele tá fazendo especial para vocês. Porque nós fazemos uma coisa, é ao vivo, você sabe, deu problema na internet, mas tá aqui, ó, 20h11, ele era para entrar às 20 horas, eu tô aqui um pouquinho a mais do tempo, beleza, gente? Atrasei. Parceirão, vai lá vestir a camisa, que essa aqui não, essa aqui tá meu cheirinho, você vai se apaixonar. Vamos terminar aqui, gente. Então é isso, beleza, gente? Então tá aqui, tá certo? Nós fizemos o quê, gente? Esse nosso ao vivo aqui, gravado, vamos dizer assim, tá? Da Secretaria da Criança, falando dos principais tópicos aqui, né? Desses principais tópicos. Não adiantava eu ficar só falando de pouquinho pra você e você não entender nada no final, beleza? Então acho que se cair sobre isso, você consegue, não é isso? E o nosso recado último aqui é falar o quê? Lembrar da sua vaga, minha vaga, 25% de desconto, aonde, gente? Em todos os cursos online do Gran Curso Online, o melhor curso preparatório do nosso país, não é isso? Gente, eu sou o professor Urani, de atualidade, chamado Cowboy da Atualidade, já precisa me ver sempre com chapéu, aqui a gente não pode usar, senão a sombra pega aqui assim, não é isso? Tá, gente? Cowboy da Atualidade, falando de atualidade para você, aqui no nosso online gratuito, nos nossos cursos online, tá certo? Dos vários concursos que tem nesse país e também no Direto ao Ponto, é só no YouTube. Quer mais um pouquinho de atualidade? Quer mais um pouquinho de Urani? Vai lá no Direto ao Ponto e escreve lá, gente, no YouTube, Direto ao Ponto Urani, tá certo? E coloca o mês e o ano que você quer. Você vai ter o quê, gente? Muitas aulas lá para você. Gente, um grande abraço, tá certo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Vem agora o nosso professor Fábio Félix aí, tá certo? Para dar essa continuidade na aula, não é isso? E depois vocês vão ter também ainda o professor Lampadinha, o professor Fábio Luz. Gente, um grande abraço com vocês. Até a próxima.